Boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer o convite do senador veneziano para a gente debater esse importante tema de reforma no Estatuto da OAB e dos Contadores, com reflexo claro na Lei de Licitações. Só para explicar um pouquinho, a Corregedoria Geral da União é uma das secretarias da Controladoria Geral da União. A Controladoria Geral da União tem 5 secretarias, uma que é a Secretaria Federal de Controle, que é a mais antiga, a Corregedoria, Secretaria de Combate à Corrupção, Transparência, Secretaria de Transparência e Prevenção à Corrupção e Ouvidoria Geral da União. A Controladoria Geral da União é responsável por avaliar, verificar a regularidade na aplicação de recursos públicos do Poder Executivo Federal, bem como o recurso federal destinado a estados e municípios. Para a gente ser bem sucinto e bem célere sobre essa questão da possibilidade de reforma. O que se tem hoje, o acesso para aquela pessoa que tem interesse em prestar um serviço público, para exercer uma atividade pública, hoje a Constituição nos garante de 2 formas a sua entrada, ou através de concurso público ou simplesmente pela nomeação para cargo comissionado. Essa é a forma clara de alguém que queira entrar no serviço público para prestar aquele serviço. Traz a Lei de Licitações a possibilidade da prestação de serviço ser feita de forma contratual, na forma terceirizada, como bem foi falado anteriormente. Perfeito. Por licitação também é uma forma democrática, todos concorrendo em igualdade de condições, todos concorrendo na mesma forma e demonstrando que aquela contratação é mais vantajosa para a administração pública. O que nos preocupa nesse projeto de lei não é a possibilidade de contratação de terceiros, de pessoas estranhas ao cargo, à administração pública. Mas o que nos preocupa, nos traz grande preocupação, é que a regra de concurso público e licitação sejam, na verdade, colocados de lado para que a contratação direta, a contratação por inexigibilidade, possa ser a regra para 2 profissionais. E esses 2 profissionais, advogados e contadores, eles teriam direito à contratação direta, à contratação por inexigibilidade, pelo simples fato de serem daquela profissão. Isso traz, na verdade, uma preocupação. Isso muda a lógica que o Constituinte nos trouxe, a lógica de que para prestar um serviço público é um mérito por ter ingressado no serviço público por concurso público ou ainda por mérito de ter ganho uma licitação, de sua proposta técnica, preço, só preço, ser a mais vantajosa para a administração pública. Muito se falou aqui dos requisitos, está colocando ali requisito da questão da experiência. Esses requisitos previstos no parágrafo único de uma categoria, parágrafo 1º de outro, ele já é previsto hoje no artigo 25, parágrafo 1º. Ele, na verdade, não traz nenhuma novidade. O que traz a novidade é o caput, onde coloca que todo e qualquer trabalho de um advogado ou de um contador seria singular, seria técnico, trazendo os requisitos, a mistura para a possibilidade de contratação direta daquele profissional. Isso coloca, sim, a administração pública em risco. Isso coloca, sim, a Constituição em risco, porque fere o princípio da impessoalidade. Você contrata, você direciona, você seleciona alguém ao seu bel prazer, sem nenhum requisito a mais. O que trouxe a doutora Cristiane aqui foi um exemplo claro de contratação por inexigibilidade, onde ela tinha uma especialização que diferenciávamos de todos nós, advogados. Ela tinha uma especialização em direito penitenciário, como bem falou o doutor Cristiano, que ele não tem, que eu, como procurador federal vinculado à AGU, também não detenho e não poderia ser contratado por inexigibilidade. Todavia, ao passar esse projeto de lei, o que teríamos? Que todos nós concorreríamos, entre aspas, em igualdade de condições. Só para clarear, doutor João de Deus e doutor Marco Aurélio citaram que fizeram pesquisas e não encontraram nenhum caso de irregularidade praticada por pessoas que foram contratadas. Eu posso contar uma mazela que ocorreu quando eu cheguei à administração pública no Poder Executivo Federal. Em 98, quando passei no concurso para procurador federal e depois fui ser corregedor-geral do INSS, o maior escândalo de corrupção até hoje na Previdência foi feito, foi gerido, foi
trazido à administração pública por uma pessoa contratada diretamente sem licitação, que era a doutora Georgina de Freitas. Ela era, na verdade, uma advogada e que o INSS não tinha condições, e sempre a mesma solução. Não tenho quadro técnico suficiente, eu não tenho gente suficiente, eu preciso me valer de profissionais daquele município para fazer a defesa do INSS. E essa realidade se deu até o ano de 2000. Contratava-se profissionais sem nenhum critério a mais, ou o critério de que ela era advogada previdenciária, que ela conhecia da matéria, se contratou, e ali foi se perpetrado o maior esquema de corrupção até hoje, se você for atualizar os valores dentro da Previdência Social. Então, há sim casos, há sim outros casos. E casos ainda mais, que agora falando pela Corregedoria Geral da União, que se é uma contratação a um terceirizado, a atitude, a atividade, o desempenho da sua atribuição perante a administração pública, ele não pode ser supervisionado pelo Estado, pelo controle interno. A sua atividade ela não é verificada. O que se verifica é se o contrato foi regular ou não. Agora, o desempenho da função, os padrões que a administração pública deve exigir, é uma outra relação. Ela não é uma relação mais Estado e agente público. Isso traz, com certeza, um prejuízo enorme para a qualidade da administração pública, para a qualidade do serviço, para a qualidade esperada pelo cidadão de efetividade na administração pública. E, ao meu entender, colocamos em risco grave, não só a União, mas principalmente os pequenos municípios, de se você contratar pessoas, não mais pela qualidade, não só nos casos excepcionais, mas sim qualquer pessoa, simplesmente para poder prestar o serviço ao bel prazer do seu dirigente. Bom, gostaria de agradecer e pedir perdão pelo excesso de prazo.